E aí, vamos dar continuidade àquela aula que nós paramos, fazendo aquela revisão? Porque nós estamos agora na aula de 11.2, fazendo a revisão. Vamos lá, para a gente não perder tempo? Coloquem na tela aí, meu diretor, porque nós estamos aqui, eu, professor Beto, em mais uma aula com vocês. Aula de 11.2, falando sobre a Era Vargas. Interessante que nós vimos o período da Era Vargas, esses 15 anos de governo de Vargas. A República entra em crise, a República Café com Leite lá. Então, em 1930, nós temos essa disputa. Estava muito difícil para os cafeicultores e a política de café com leite. Há uma disputa política entre São Paulo e Minas Gerais. E aí vem esse gaúcho lá do Rio Grande do Sul, se candidata, perde a eleição, mas ele não vai aceitar. O que leva à crise do Brasil? Claro, a queda da Bolsa de Nova York, Bolsa de Valores de Nova York, vai afetar diretamente o Brasil. O Brasil deixou de vender milhões de sacas de café para o mercado estadunidense. Então, nós estamos vendo aqui esse movimento rebelde de 1930, Júlio Prestes saiu vitorioso das eleições presidenciais. E aí eles diziam assim, olha, vamos fazer revolução antes que o povo faça. Por quê? Com o assassinato de João Pessoa, lembrando que não tinha nada a ver com a disputa política dele para presidente da República, mas João Pessoa, ao morrer, vai abrir um caminho de um discurso para dizer, olha, mataram João Pessoa e vamos utilizar a morte dele como bandeira de luta. E aí começa um processo revolucionário. Nós temos aí o Getúlio Vargas apoiado pelos militares, pelos tenentes, pelo movimento tenentista. Então, em 2 de outubro, dá início à luta armada no estado, lá do Rio Grande do Sul. E aí vai se espalhar pelos Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, porque o objetivo era impedir que Júlio Prestes tomasse o poder. Coisa muito parecida recentemente que nós vimos aqui no Brasil. Militares do Rio de Janeiro aliaram-se aos revoltosos e depuseram o presidente Washington Luiz em 24 de outubro. Tiraram o presidente. Ou seja, foi um golpe de Estado. Tiraram o presidente da República e Getúlio Vargas, então, assume o poder. O poder que ele vai assumir, em 1930, é um poder provisório. Nós vamos ter vários momentos de Getúlio Vargas. Nós vamos ter Getúlio Vargas de 1930 a 1934, que vai ser um governo provisório. Depois nós vamos ter de 1934 até 1937, que vai ser o governo constitucional. E aí, de 1937 até 1945, nós vamos ter o Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas. E aí foi caracterizado esse governo dele pela suspensão da Constituição, o fechamento dos órgãos do Poder Legislativo, indicação de interventores militares para os estados. Essa foi a grande característica do governo de Getúlio Vargas, que nós vamos apreciar neste momento. Getúlio Vargas, então, ele vai estar aqui controlando o poder de forma ditatorial, bem ditatorial aí, Getúlio Vargas. Então, essas são as características. Getúlio Vargas, em seus momentos. Primeiro momento, governo provisório. Depois, passa o governo provisório, ele faz uma Constituição, a Constituição de 1934, nós temos o governo constitucional. Ele é eleito presidente da República. Chega em 1937, ele dá um golpe de Estado. Ele dá um golpe dentro do próprio governo dele. Ele vai dizer, olha, os comunistas estão querendo tomar o poder, então vamos centralizar aqui o poder. Aí ele dá um golpe de Estado e implanta uma ditadura. Vai ser o chamado Estado Novo. E sabe quando ele vai sair? Só vai sair em 1945, quando nós temos a derrubada, ele renuncia ao governo, aí nós temos uma nova Constituição em 46, nós temos um novo presidente, que vai ser Eurico Gaspar Dutra, e nós temos uma nova fase, e depois ele volta eleito. Depois do Eurico Gaspar Dutra, ele volta eleito como presidente da República. Então, isso é um pouco do governo Getúlio Vargas. Faça atividade que eu já volto aí com vocês. Atividade de sala,
que nós passamos para vocês é para nós fazermos uma revisão. Pessoal, vamos fazer uma apanhada aqui de história do Brasil. Nós temos a história do Brasil ela é dividida no momento que os portugueses chegam aqui. É claro que nós já temos os povos originários morando aqui. Então não houve um descobrimento, que nós já tínhamos gente morando aqui. Mas nós temos a chegada dos portugueses. Isso é uma história oficial, uma história construída dentro da forma oficial dessa chegada. Só que nós temos povos aqui que já tinham a sua história de movimentação, colonização, sua cultura. Mas os portugueses, eles chegam aqui, nós vamos chamar esse período de período colonial, quando o Brasil se torna colônia de Portugal. Período de exploração, período de mão de obra escrava, indígena, depois mão de obra escrava negra, africana. Aí depois a família real, ela foge para o Brasil. Foge para o Brasil para se refugiar lá dos ataques de Napoleão Bonaparte. Nesse período, nós temos um outro período da história do Brasil, que foi um período joanino, onde o Brasil se tornou Reino Unido de Portugal e Algarves, só que ainda não era independente. Período joanino, quando Dom João governa o Brasil. Depois o filho, Dom João vai embora, deixa o filho dele, em 1822, o filho dele dá o golpe. Dá o golpe em Portugal. Toma o Brasil e diz que o Brasil é independente. Só que Dom Pedro I era descendente português. Depois ele vai ter que ir embora, deixa seu filho de 5 anos. Nós temos o primeiro e segundo reinado, quando Dom Pedro II torna-se maior de idade com apenas 14 anos e assume o trono brasileiro. Então esse período é chamado período imperial. E esse período imperial ele vai até 1889, quando nós temos a Proclamação da República. A Proclamação da República, a princípio, nós temos a República da Espada, que eram os militares tomando essa velha república aí. E depois nós temos a República Café com Leite, que é a República Oligárquica, onde as camadas dominantes do Brasil vão tomar o poder para si, vão governar o Brasil. Uma hora era São Paulo, outra hora em Minas Gerais. E aí, em 1930, chega Getúlio Vargas e derruba essa camada. Mais uma vez, um golpe. Golpe que já tinha sido dado na independência do Brasil, golpe que já tinha sido dado na proclamação da República. Agora nós temos mais um novo golpe, dado por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas toma o poder. Getúlio Vargas vai ficar um período provisório, constitucional e depois ditatorial. Getúlio Vargas é cheio de faces, cheio de artimanhas. Então, é importante nós entendermos, porque depois dessa fase de Getúlio Vargas, nós só vamos enfrentar uma nova fase com Juscelino Kubitschek, que nós vamos ter uma movimentação do Brasil. Juscelino tem um sucessor, lá para frente que nós vamos ver, que vai ser Jânio Quadros. Jânio Quadros não consegue governar, Jânio Quadros vai renunciar, deixa no seu lugar João Goulart. João Goulart se torna presidente do Brasil, só que não é muito aceito pela sociedade, porque o povo tinha medo de João Goulart, porque ele já tinha dado aumento de 100% no salário mínimo, ele era muito trabalhista, de defesa do trabalhador. Aí vem o governo militar e dá o golpe no João Goulart. Adivinha qual é a desculpa que eles colocaram? A mesma que Getúlio Vargas utilizou para dar o golpe, que João Goulart seria um comunista. Acusa ele, João Goulart era até fazendeiro. Nós vamos ver isso lá para frente. Então, são as fases da República do Brasil. Depois do período militar, nós temos a redemocratização do Brasil. Mas por isso que eu preciso chamar a atenção para vocês entenderem direitinho essa fase de Getúlio Vargas. Olhem na tela para vocês. Na tela para vocês é a atividade. E a atividade, ela fala o seguinte: a relação existente entre a crise econômica do Brasil na década de 30 e a queda da Bolsa de Valores de Nova York, podemos afirmar que o café representou 50% da exportação brasileira e não foi afetada com a crise estadunidense. O que vocês acham? O café foi ou não foi afetado? Letra B. O Brasil deixou de vender milhões de sacas de café para o mercado estadunidense, causando um desastre econômico que levou muitos cafeicultores à falência. O que vocês acham? Os cafeicultores foram à falência? Deixaram de vender?
Ou ficou tudo muito bem, obrigado? Era no café que estava investida a maior parte do capital da elite econômica. Isso fortaleceu a oligarquia cafeeira que não foi afetada pela crise? Ou, letra D, as sacas de café compradas e guardadas pelo governo brasileiro finalmente teve venda no mercado internacional? Isso daqui ele está falando do convênio de Taubaté, tá? Essas sacas aí compradas e guardadas. Letra E, as oligarquias brasileiras que possuíam ações nas bolsas de Nova York tiveram que vender rapidamente para não perder a cotação do café? Pessoal, quando nós paramos para tentar entender o processo de globalização, nós observamos o seguinte: no processo de globalização, nós temos uma camada econômica que, quando um país é afetado, que ele tem uma relação econômica com outro, automaticamente aquele outro país ele é afetado dentro desse processo de globalização. E aí a crise dos Estados Unidos leva a uma crise de superabastecimento. Ele produziu, mas não tinha para quem vender. E aí ficou com estoque nas fábricas e teve que desempregar o pessoal porque não precisava produzir mais. E com isso diminuiu o consumo norte-americano. Se diminuiu o consumo norte-americano, a primeira coisa que eles cortam é algo que pode faltar na cesta básica. O café era uma dessas coisas. E os Estados Unidos eram um grande comprador de café brasileiro. A crise de 29 vai abater mais na safra de 1930. Então, o Brasil entra em 1930 porque era quase uma monocultura em 30 do café. E ele entra numa crise profunda. Getúlio Vargas dá o golpe, aproveita, dá o golpe nisso e assume o poder e depois manda queimar todo o café que estava estocado devido ao convênio de Taubaté para forçar que o preço do café subisse. Então, resposta correta daí é a letra na tela para vocês. É a letra B. O Brasil deixou de vender bilhões de sacas de café para o mercado estadunidense, causando um desastre econômico que levou muitos cafeicultores à falência. Vamos à segunda questão aí. O último presidente a governar o Brasil, antes da ascensão de Getúlio Vargas ao poder, representa o interesse das oligarquias regionais. Em 1930, esses interesses foram atacados por uma nova elite ligada, sobretudo, a políticos do sul do país e ao exército, que ansiava. O que eles queriam? Qual era o anseio deles? Pela formação de novas oligarquias regionais com um poder mais fortalecido com relação ao poder central? Seria essa? Eles queriam as novas oligarquias mais poderosas? Ou eles queriam pela centralização do poder regional? O que foi feito por meio da intervenção de Vargas, que a intervenção de Vargas ordenou durante o governo provisório, seria essas intervenções? Pela restituição da ordem imperial, que levou à restauração da dinastia de Bragança? O rei voltou para o Brasil com Vargas? Pela divisão do país e a constituição de uma república positivista, que abarcou o sul e o sudeste? Ou pela instituição de um regime federalista aos moldes dos Estados Unidos da América? Seria isso aqui? Não. Pessoal, o governo federal Getúlio Vargas, ele queria o controle total do poder em suas mãos. E ele vai colocar interventores militares no Estado. Então, como ele vem do movimento tenentista, ele vem com o apoio do movimento tenentista e ele vem desse centralismo do poder. Tanto é que ele manda queimar as bandeiras do Estado e ergue apenas a bandeira do Brasil, que ele dizia, agora nós temos uma unidade, é o Brasil. Na tela para vocês, a resposta correta é a letra B, com certeza é a letra B. Vamos lá para o Enem? Vamos lá, que agora é a hora do Enem. O general Góes Monteiro, ministro de guerra do Getúlio Vargas, afirmava que uma carta dirigida ao presidente em 1934, o desenvolvimento das ideias sociais, preponderantes nacionalistas,
e o combate aos estadualismo, provincialismo, regionalismo, nativismo. Exagerado não deve ser desprezado, assim como a organização racional e sindical do trabalho e da produção. O desenvolvimento das comunicações, a formação das reservas territoriais e milícias cívicas, etc. Para conseguir-se a disciplina intelectual desejada e fazer desaparecer a luta de classe pela unidade de vista e uma convergência das forças para a cooperação geral, a fim de alcançar o ideal comum à nacionalidade. Isso está parecendo o quê? Isso está parecendo a carta de Mussolini na Carta del Lavoro. No trecho dessa carta estão expressos pontos centrais do regime instalado após a Revolução de 30, entre eles, a organização das milícias estaduais, regulamentação das relações trabalhistas e educação, o estímulo à autonomia dos estados, organização das milícias estaduais e nacionais, ou letra C, organização das milícias estaduais, centralização política e educação, ou centralização política, regulamentação das relações trabalhistas e nacionalismo, ou estímulo à autonomia dos estados, regulamentação das relações trabalhistas e educação. Pessoal, Getúlio Vargas queria com isso, primeiro, centralizar o poder. O poder central estaria na mão do governo federal. Depois, ele queria regulamentar as relações trabalhistas, inclusive é ele que regulamenta a CLT. Ok? E depois ele queria também fazer um controle dentro de uma política nacionalista, como nação, centralização e o nação. Ele utiliza, é claro, a educação como meio de propaganda. Então a resposta correta é a letra na tela para vocês. É a letra D. A letra D é a resposta correta. Vamos para a última? Olha a quarta. O governo de Getúlio Vargas, que perdurou de 1934 até 1934 e constituiu por meio de um período de transição política em que o poder legislativo foi concentrado no executivo e houve a redução dos poderes do Estado, tendo suas medidas excepcionais promovidas nesse período, que pretendiam ser estendidas, por fim, ao regime oligárquico e ao federalismo associado à Primeira República. Este período da era Vargas ficou conhecido como governo provisório, governo constitucional, Estado Novo, integralismo ou café com leite. Como ficou conhecido esse período? Getúlio Vargas, em 1930, ele dá o golpe de Estado. Em 1930, ele dá o golpe de Estado. Esse constituiu um período, era um período que ele iria fazer uma transição. Ele dizia, eu vou suspender a Constituição, eu vou governar por decreto, mas até que seja feita uma nova Constituição. Só que Getúlio Vargas não fez uma nova Constituição. E aí os paulistas começaram a protestar contra isso, começaram a fazer uma guerra contra o governo federal, foram para a arma, morreram muita gente em combate, uma guerra civil aqui no Brasil. O Brasil já teve várias guerras civis. E aí essa guerra civil, onde morreram brasileiros, queriam forçar o governo federal a fazer uma Constituição. Getúlio Vargas, então, faz a Constituição de 1934. Acaba, então, aí esse período chamado governo provisório. É por isso que a resposta correta é a letra... Letra A, governo provisório. Olha esse material complementar aí para vocês. Anos de incerteza, 1930 a 37, no país dos tenentes. Pessoal, é importantíssimo que vocês leiam esse material complementar, para que vocês fiquem melhor as aulas que nós temos aqui. Só as aulas que nós temos aqui não é suficiente para você passar para o Enem. Mas se você acompanhar os textos complementares, material complementar, ampliar a leitura de vocês, vocês serão os alunos mais preparados para o Enem. Espero vocês na nossa aula de revisão para avaliação, tá bom? Até lá!